Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família em graça. Também, de antemão, eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal. Peço-te, por gentileza, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, é claro, e compartilhando os conteúdos deste canal e deixando o seu like. E juntos iremos reinar em vida em perfeita vitória. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: qual o maior, Paulo, Apolo ou Pedro? Esse é o tema da mensagem. Qual o maior, Paulo, Apolo ou Pedro? Meus irmãos, estamos vendo ultimamente dissensões, muito ego humano, muita soberba entre alguns homens que têm canal no YouTube. Já não basta o sistema religioso manipulador e enganador, com suas soberbas, com seus enganos, com suas hipocrisias, com seus teatros. Hoje nós estamos vendo nos bastidores do YouTube, e quero salientar e deixar bem claro que o YouTube não tem nada a ver com isso, apenas são homens, pessoas que deveriam se unirem mais, cada dia mais, independente de entendimentos contrários. Mas eu vejo homens hoje, e eu não quero, o meu canal, eu não quero entrar por essa linha de entendimento e de pensamento. Está fazendo do reino de Deus, o reino do Pai, que o Filho já entregou ao Pai, e hoje o Pai, ele reina para todo sempre. Então estão fazendo desse reino divisão. Estão fazendo desse reino um ringue verbal. E isso não é evangelho, isso não é reino, meu irmão. Eu não quero aqui ser cobaia de ninguém. Eu não quero ser nem por A, nem por B, nem por C, nem por D. Não. Até porque eu tenho um canal também, eu tenho um nome a zelar. Eu coloquei na minha mente que aquilo que eu sei, que eu entendo, que eu compreendo dentro desse evangelho, dentro do reino de Deus, se alguém quiser concordar comigo, tudo bem. Estamos quites. Também se alguém tiver um entendimento contrário ao meu, que não concorde com o meu, eu vou respeitar. Independente se alguém vai me refutar ou não. Hoje eu estou com essa linha de entendimento. Mas o que a gente está vendo aí são disputas, são egos humanos, quem sabe mais, quem é o maior, quem é o melhor. Entendeu? Observem que hoje nós estamos vendo o ego humano que apresenta seus entendimentos, seus estudos, que querem ter razão, né? Querem ter razão em tudo, ou seja, ganhar o debate e mostrar que sabe tudo, que está com a razão, que sabe mais do que o outro, que vivem para querer mostrar quem tem razão em tudo que fala, quem está com a verdade em tudo que fala. Isso não é reino de Deus, meu irmão.
Eu estava conversando com uma irmã, isso é um absurdo que a gente está vendo. Quem quiser concordar com isso aí, pode, fica à vontade. Todo mundo é livre, eu também sou livre para discordar dessa linha de segmento de muitos aí, nada contra ninguém. Eu não quero citar nome aqui de ninguém, mas eu não vou por ninguém. Eu não sou cobaia de ninguém para estar, não, eu sou com fulano, eu estou com fulano e sou contra fulano, não. Entendeu? Não, eu não quero isso para mim. Até porque o reino de Deus não é disputa. O reino de Deus não é partidarismo. Não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus não existe maior nem menor, nem melhor nem pior. Todos somos iguais. Apenas entendimentos diferenciados uns dos outros. Tem entendimentos aí que eu não concordo com alguém aí, com outros homens aí, meu irmão também, que são meus irmãos, mas nem por isso eu vou estar aqui apunhalando, se espetando, entendeu? Um ao outro. Eu não quero isso para mim, para o meu canal não. De maneira nenhuma. Então, o tema da mensagem é: qual é o maior? Quem é o maior? Qual? Qual é o maior? Paulo? Apolo? Ou Pedro? No tempo de Paulo, de Pedro, de Apolo, nenhum era maior, nenhum era melhor. Paulo teve um entendimento, sim, diferenciado de Pedro, de Tiago, de João, de Apolo. Mas nem por isso Paulo ele não se vangloriava. A soberba, o ego humano, está fazendo isso com alguns, infelizmente, e muitos estão indo, entendeu? Se deixando levar. Meus irmãos, nós temos que se unir. Eu sei que eu vou ser refutado com essa mensagem, com esse vídeo que eu estou gravando, mas eu aqui não estou ofendendo ninguém, apenas eu estou o quê? Querendo trazer para uma mensagem para que a gente venha cair em si, minha gente. A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra ninguém, nem do sistema religioso. Então observem, qual o maior? Paulo, Apolo ou Pedro? Nenhum era maior, nenhum era melhor. Apenas entendimentos diferenciados. Como hoje também, não existe maior. Canal A, canal B, canal C, canal D aqui. Não existe maior, meu irmão. Então tá ficando algo, tá ficando assuntos que não batem, que não chegam ao entendimento, tá levando um a dizer que, assim, com suas palavras, que sabe mais do que o outro. E isso tá ficando um reino de Deus dividido. E eu faço uma pergunta, será que o reino de Deus está dividido? Olha o que está escrito aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, 11, 12 e 13 diz assim. Vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo, claro que está em outro contexto, mas essa igreja aqui estava dividida. Era uma igreja menina, carnal. Se tem dissensões, se tem contendas, se tem divisões, é uma igreja menina. Era uma igreja menina, dividida. Claro que aqui a gente está em outro contexto. Mas veja o que Paulo diz. No versículo 10, vamos lá. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. O reino de Deus é união, meu irmão. Aí ele diz, na mesma disposição mental, ou seja, de entendimento, e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé que há contenda entre vós. Que há contenda entre vós. Havia contendas entre eles ali, naquela comunidade, naquela igreja. Refiro-me ao fato de cada um de vós, olha,
dizer eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Existia 4 grupos. O de Paulo, o de Apolo, o de Pedro e aquele que era de Cristo. Até porque a igreja, que era o corpo de Cristo, era de Cristo, não era de Paulo, não era de Pedro, não era de Apolo, não era de Tiago, não é de ninguém. Até hoje é assim. Alguns dizem que a igreja não existe mais. Eu respeito o entendimento de qualquer um. Eu já não vejo dessa maneira. Pode ser que amanhã eu mergulhe mais e esse entendimento chegue até a minha pessoa e eu posso mudar. Claro que eu posso mudar. Se é algo para o crescimento do reino, se é algo edificante, eu sou humilde de chegar aqui no meu canal e dizer, olha, eu entendia dessa maneira e hoje eu entendo dessa maneira. Isso não é feio. O problema é que tem pessoas que não querem admitir que erraram ou que estão errando. É esse o problema, a jactância, a soberba, o ego humano. Assim é o sistema religioso, o ego humano, a soberba, o ego religioso. É o que está acontecendo hoje. Aí Paulo diz, aí ele continua, acaso Cristo está dividido? Será que o reino de Deus está dividido, meus irmãos? Hoje eu trago para os dias de hoje o que Paulo disse aqui naquele contexto, há 2000 anos atrás. Mas hoje, no século 21, eu pergunto, será que o reino de Deus está dividido? Não. Não. Cristo não entregou o reino ao Pai, e o Pai hoje, o Pai dos Espíritos, ele reina para todo sempre. O reino de Deus não é divisão, não existem divisões, nem maior nem melhor. Aí Paulo diz aqui, ó, acaso Cristo está dividido? E eu pergunto, o reino de Deus está dividido hoje, meus irmãos? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Olha aqui, Paulo está fazendo uma pergunta aqui, meu irmão. E eu faço essa pergunta hoje em outro contexto. Em outro contexto. Será que o reino de Deus está dividido? Será que foi Paulo que morreu pela humanidade? Ou seja, foi Paulo que morreu para pagar a dívida, o pecado adâmico? Foi Paulo, meus irmãos. Ou foi Pedro, ou foi Tiago, ou foi Apolo que morreu e pagou a dívida do pecado adâmico? Foi Paulo? Será que foi esses homens? Será que fomos nós? A lei que dava força ao pecado, o pecado adâmico. E Cristo cancelou as ordenanças ali na cruz. Então é o que está acontecendo, meus irmãos. O reino de Deus hoje está dividido. Se transformou num ringue verbal. Meus irmãos, nós somos livres. Vamos aprender e ser maduros. Vamos aprender e ser maduros a respeitar o entendimento de cada um. Se alguém pensa, se alguém está pensando de uma maneira, vamos respeitar o entendimento de cada um. Você não concorda? Tudo bem. Eu aprendi uma coisa há muito tempo. Existe o sim e o não, a concordância e a discordância. Isso é um amadurecimento, meu irmão. Não vamos estar afrontando um ao outro, denegrindo o caráter, a imagem um do outro, para querer mostrar quem sabe mais, quem está com a verdade, quem está com a razão. O problema é a soberba, o problema é admitir a humildade. Entendeu? Tem pessoas que só acham que tudo que eles falam, eles estão certos, eles estão com a verdade. E não é assim, meu irmão. A verdade só está com um. A verdade é Cristo, é o Pai dos Espíritos. Por mais que a gente explore aqui, a gente nunca vai atingir o nível de perfeição do entendimento e da sabedoria do Pai. Então veja aqui o que estava acontecendo, a igreja estava dividida. É hoje o que está acontecendo. O reino de Deus hoje está dividido. Veja o que Paulo falou aqui. A igreja de Corinto ela estava vivendo num ambiente de muitas divisões. Alguns eram ligados desde o início
da igreja quando foi plantada a semente do evangelho ali pelo apóstolo Paulo. Então tinha diferenças com aqueles que chegaram na época de Apolo. Apolo chegou ali naquela igreja, naquela região. Então aqueles que aprenderam com Paulo já questionavam quem estava com Apolo, com o ensinamento de Apolo. Aí aqueles que estavam com Pedro, que Pedro passou ali também, naquela região, então estava tendo o quê? Divisão também. Aqueles que eram, uns que eram de Pedro, outros de Apolo, outros de Paulo, mas tinha um quarto grupo que era de Cristo. Então, além de outros problemas nessa igreja, existia essa aqui. Ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Cefas, que é Pedro. Mas tinha outro grupo, que era de Cristo. Então, a pergunta é, quem era o maior desses três aqui? Estava tendo aqui facções, divisões. Era o orgulho e a vanglória que estava prevalecendo nessa igreja. O orgulho e a vanglória. Veja, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21. Vamos lá. Olha o versículo 21, diz aqui, ó. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Versículo 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Oh, glória! Então, veja o que estava acontecendo, e Paulo está chamando a atenção aqui. Veja, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então, por causa da glória, da vanglória aqui, do orgulho e da vanglória, estava tendo isso aqui, essas dissensões. E Paulo está chamando a atenção. É o que está acontecendo hoje. O reino de Deus está dividido. Os irmãos que vieram do sistema religioso estão divididos. Chegam a se afrontarem com seus ringues verbais, diminuindo as pessoas que não têm o mesmo entendimento que eles, querendo se acharem que são os donos da verdade. Não é assim, meu irmão. Já basta o sistema religioso. E eu resolvi trazer essa mensagem aqui, porque eu não quero que o meu canal entre nesse entendimento. Se alguém concorda comigo em alguns assuntos, tudo bem também, senão eu não vou debater. Debate é para menino. Sempre no debate tem aqueles que se acham que sabem mais. Então o ego humano, o ego de homens traz dissensões, traz divisões. O ego humano gera soberba, é um grande problema até para a sociedade nos dias de hoje, em todo o tempo. Então, meu irmão, no âmbito espiritual, no mundo espiritual, no âmbito espiritual, no reino de Deus, não existe maior nem menor. Quem sabe mais, quem sabe menos. Se você tem um entendimento mais apurado, mais aguçado, até através de meios, né, de livros, meios que te dá mais um conhecimento mais apurado de você buscar, tudo bem. Mas, meu irmão, vamos nos unir. Tem muitas pessoas do sistema religioso aí, que através desse evangelho, que as pessoas, e alguns dizem que não é para pregar mais o evangelho, trazer mais o evangelho, a gente não prega o evangelho, a gente mostra, meu irmão. Você, eu, nós saímos do sistema através do evangelho. Não vai ser só meu testemunho de vida, nem o seu, que vai sair pessoas lá do sistema e vai cair em si como eu e você caiu em si e os nossos olhos abriram-se. Então, veja, o orgulho, o ego humano traz dissensões, contendas, afrontas e divide o reino. O reino de Deus hoje está dividido. Então, observe, meus irmãos, hoje está assim, quem sabe mais, quem sabe menos, entendeu? Então, o que é que a gente aprende hoje com o que está acontecendo aí, nos bastidores? Nós somos o que somos pela graça, pela graça, tanto debate, discussões, contendas, quem sabe mais, quem sabe menos, eu sei, o eu.
Ah, você não sabe, quem sabe sou eu. É a mesma coisa do sistema religioso. Então o ego humano do homem está trazendo aqui quem está com a razão, quem ganha o debate e mostra quem sabe tudo, quem está com a razão, que sabe mais do que o outro, vivem querendo mostrar que está com a razão, que a verdade, que tudo que ele fala está com a verdade, é o que eu estou vendo aí. Então a pergunta é, isso é o reino de Deus? Será que o reino de Deus está dividido? Será que é isso que o Pai dos Espíritos quer? De maneira nenhuma. O reino de Deus, Paulo falou em Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Cadê a paz que a gente está vendo aí? Está vendo divisões, contendas, dissensões, pessoas se afrontando. Veja, meu irmão, eu quero terminar aqui, mais uma vez, eu quero ler aqui, 1 Coríntios capítulo 3, eu quero terminar. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 3 diz, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Tem pessoas que estão andando aí segundo o homem. Ah, eu sou de fulano, eu sou de fulano, fulano sabe mais, fulano está com razão. Isso é contenda, isso é carnalidade, meu irmão. Versículo 4, quanto, pois, alguém diz, olha o versículo 4, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. O entendimento, meu irmão, que você tem, se o teu irmão não concorda contigo, muito bem, respeite o entendimento do irmão, mas não está afrontando, denegrindo a imagem das pessoas, dividindo o reino. Olha aqui, ainda em 1 Coríntios capítulo 3, diz assim, vou ler novamente, no versículo 21 diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, meus irmãos, não podemos entrar por esse lado. O reino de Deus está dividido. As pessoas estão querendo, alguns aí querendo passar uma imagem que sabe mais, que está com a razão. E tudo que eles falam, alguns aí, o que está faltando é humildade, porque para alguns, tudo que eles falam, eles estão com a razão, estão com a verdade, são os donos da verdade. A verdade só está com um, meu irmão. E ele está acima de todos. Vamos nos unir cada dia mais, meu irmão. Eu sei que eu vou ser refutado, porque eu estou trazendo essa mensagem aqui, mas eu não estou denegrindo o caráter de ninguém, nem sou por A, nem sou por B, nem sou por C, nem sou por D. Nem sou cobaia de ninguém. Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar. Quem é o maior? Qual foi o maior? Paulo? Pedro? Quem foi o maior? Apolo? Quem é o maior? É essa pergunta que eu quero dizer. Qual foi o maior na época de Paulo? Paulo, Apolo ou Pedro? Nenhum. E no nosso tempo, quem é o maior? Nenhum. O maior só tem um que é maior. E ele está dentro de mim e dentro de você. Em cada um de nós. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.